Calendário do futebol brasileiro. Essa é uma coisa que nós precisamos falar, porque é inacreditável, cara. É inacreditável. Marcaram aí as finais do Campeonato Paulista, né? A primeira pro próximo domingo. A segunda pro dia 27 de março. Só que nós temos um probleminha aí, bem básico assim, sabe? Um probleminha muito básico, e eu vou falar mais sobre isso aqui no vídeo. Que é a estreia do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians estreiam dia 29 de março. Dia 29 de março. É um sábado. Então, o limite mínimo para se jogar depois de um jogo é de 72 horas. Vamos considerar que o jogo acaba na quinta, dia 27. Meia-noite quase. 11h40, meia-noite, tudo. Não vou nem colocar a comemoração de título para quem for campeão ou algo do tipo. E aí o jogo Palmeiras e Botafogo, por exemplo, é 4h30 da tarde, no sábado. Abertura do Campeonato Brasileiro. E o jogo entre Bahia e Corinthians em Salvador, o Corinthians vai ter que viajar, também é sábado, 6h30 da tarde. Não dá nem 48 horas, né? Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu dou risada, gente, porque é inacreditável. Ai, meu Deus do céu. CBF, federações e daí por diante. Vamos falar de tudo isso aqui. Bom, como vocês sabem, o Campeonato Paulista começou dia 15 de janeiro. Vai terminar dia 27. Tem data FIFA no meio das finais, né? Tem a final agora dia 16 de março. E depois, durante 10 dias, para tudo por conta da data FIFA. Dia 20 a seleção brasileira joga, dia 25 a seleção joga. Os times, tanto Palmeiras como Corinthians, têm jogadores convocados para seleções, né? O Palmeiras tem o Estevão, só como exemplo aqui, o Estevão para a seleção brasileira. Tem jogador convocado para a seleção colombiana, que é o caso o Richard Rios. Enfim, jogadores de seleção ali. O Corinthians também. E daí por diante. E tem a final nesse meio. E aí, posteriormente a isso, afinal, a CBF quer porque quer que o campeonato termine dia 26. Tudo bem. Ok. E até deveria mesmo. O problema é que tem uma data FIFA e no dia 26, Palmeiras e Corinthians estarão sem seus principais jogadores, que estarão convocados. Então tem uma perca significativa aí. Palmeiras até mais, eu acho, se eu não me engano. E aí a federação bateu o pé. Não. O campeonato acaba dia 27. Só que dia 29... tem jogo, como eu expliquei. E Palmeiras e Corinthians podem estar estreando na Libertadores no dia 1º de abril. Que é uma terça-feira. Ou seja, esse jogo do dia 29, tanto de Palmeiras como de Corinthians, já não daria para ser adiado. Se o Corinthians for eliminado da Libertadores hoje, por exemplo, ele pode estar estreando na Sul-Americana dia 1º de abril. Uma terça-feira. Então esse jogo também não poderia ser adiado. Puxa pro domingo, ia ter 2 dias de um jogo pro outro. 2 dias de um jogo pro outro. Entendeu? E isso se as equipes não estrearem fora de casa, não estrearem em casa. Ainda tem isso. Porque o Corinthians no Brasileiro estreia fora. Mas na Sul-Americana ou na Libertadores, vai depender do que acontecer hoje em Itaquera, de qualquer forma o Corinthians vai jogar um torneio da Conmebol. E começa no dia 1º de abril, tudo isso aí. O Corinthians pode jogar primeiro, 2 ou 3. Palmeiras a mesma coisa. A Conmebol não vai adiar nenhum tipo de jogo por causa de Campeonato Brasileiro ou por causa de final de estadual. Ela não vai. E aí, como é que vai fazer? E o que eu tenho que dizer aqui é o seguinte, é que todo ano é a mesma coisa. Todo ano é esse calendário bagunçado. Todo ano é um calendário que não tem brecha pra absolutamente nada. E aí não é só brecha pra campeonatos estaduais. É brecha. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que a final do dia 27, na quinta, tem uma chuva espetacular ali, uma chuva fortíssima e tal, como diz os outros, né? E o jogo não possa acontecer. Porque o gramado não tem condições em Itaquera, porque aconteceu alguma coisa, porque faltou luz no estádio, porque, sei lá, por conta de algum contratempo, alguma força maior. Vai acontecer quando esse jogo? Dia 28, sexta? Quando é que vão arrumar a data pra encaixar o jogo? Ah, Nicolas, mas aí arruma no decorrer da temporada. Não tem data. Porque o Corinthians está envolvido em Brasileiro, está envolvido em um torneio da Conmebol, ou Libertadores Sul-Americana,
E Copa do Brasil, que vai começar na terceira fase. O Palmeiras, a mesma coisa. Tá envolvido Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, que vai começar na terceira fase. Vai esperar essas equipes serem eliminadas? Vai contar com as equipes serem eliminadas antes do previsto? E se chegarem até a final da Copa do Brasil? E se chegarem até a final de Libertadores ou de Sul-Americana, respectivamente? Vão fazer o quê? É isso mesmo? Vão contar com a sorte? E aí é o que eu falo. Precisa se pensar em datas, em diminuição de datas no calendário. O estadual tem 16 datas. O Campeonato Paulista começou muito tarde também, fato, começou dia 15. Mas o presidente da Federação Paulista pensou em dar pelo menos um fim de semana a mais. Esse calendário da CBF também, esse ano, tá uma zona. Tá uma zona. O calendário começou dia 11 de janeiro, vai terminar dia 21 de dezembro. E agora nós vamos entrar num outro fator do calendário que eu quero... Esse vídeo aqui é de reflexão, tá, pessoal? Eu quero que você reflita em tudo que eu tô falando aqui, pra você entender que quando o teu time estiver estourando fisicamente, com jogadores com lesões musculares, por excesso de jogos, por excesso de partida e por aí vai, viagens ou coisa do tipo, você vai entender o porquê que isso está acontecendo. O campeão da Libertadores estreia no campeonato, sabe aquele Mundial Intercontinental, não o Mundial desse agora de 4 anos, que nós vamos ter em 4 anos, né, que será no meio do ano. Esse aí nós vamos ter agora em junho, julho. Inclusive esse calendário tá tudo bagunçado também por causa disso. Porque a CBF nem nisso pensou. Foi pensar em cima da hora e lançou o calendário faltando pouco mais de 2 meses ali, de um mês para acabar, de 1 mês e meio para acabar o ano, né? Ou seja, para começar o calendário 2025. Olha a irresponsabilidade, nada foi pensado, mas beleza. Aquele campeonato intercontinental que o Botafogo perdeu o ano passado, por 3-0 lá do Pachuca nas quartas de final, que já foi um absurdo o Botafogo ter passado por aquilo, ter jogado dia 8 de dezembro, ter que viajar 30 e poucas horas pra poder estar lá dia 11 jogando Mundial. Óbvio que não ia dar certo, né? Como não deu. Esse campeonato, o campeão da Libertadores, ele vai estrear no dia 10 de dezembro. Já saiu o calendário da FIFA. 10 de dezembro. O Campeonato Brasileiro termina dia 21 de dezembro, senhores. Então, você imagina se o seu time, se um Palmeiras, um Botafogo, um Flamengo, um Corinthians, qualquer outro time aqui, qualquer time, estiver disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro, e aí chega na final da Libertadores, independentemente de se ganhar ou não, chega na final, vai disputar a final, e tá disputando o título brasileiro, ou uma vaga em alguma coisa no brasileiro, enfim, disputa de Libertadores pro ano seguinte, porque se chegar na final não quer dizer que você tá garantido na outra Libertadores, você tem que ganhar a Libertadores. Então, né? E aí, no dia 10, se o Corinthians for campeão da Libertadores, se o Flamengo, se o Palmeiras, se o Botafogo, ou qualquer outra equipe, tô citando só elas como exemplo, mas qualquer outra equipe do futebol brasileiro for campeão da Libertadores, vai ter que abrir mão do brasileiro, meus amigos. Vai ter que abrir mão do brasileiro, porque vai estrear no dia 10 de dezembro no Mundial, no Intercontinental. Entendeu? Então você imagina o problema. Imagina a CBF torcendo para um clube brasileiro, um clube filiado a ela, não ser campeão da Libertadores. Você imagina isso? Eu não sei se isso está acontecendo, mas deve estar, porque se um clube brasileiro for campeão da Libertadores, vai arrumar um puta de um problema para a CBF. Vai encaixar data aonde? Então, gente, é o seguinte. E os clubes são coniventes com isso. Você, torcedor, você que está me ouvindo agora, você que está em casa, eu sou torcedor também. Ao invés da gente ficar reclamando só, porque o árbitro favoreceu esse ou aquele, porque a CBF, porque a federação tal, porque não sei o quê, nós temos que reclamar de quem vota. Quem vota? Quem aprova esses regulamentos? Quem aprova esse calendário? Quem assina? São os clubes. Quem é que senta na mesa para decidir junto à CBF? São os clubes. São os clubes que fazem o espetáculo. Eu falei isso ontem com relação à arbitragem aqui no Choque Rei e vou falar de novo. Quem faz o espetáculo são os clubes. São os clubes que dão dinheiro. São os clubes que movimentam os campeonatos. São os principais clubes do Brasil que movimentam a torcida, receita, estádio cheio. São os clubes que têm o poder de chegar na CBF e falar, escuta, nós não vamos jogar um estadual com 16 datas. Mas tá... Dane-se, nós não vamos jogar um estadual com 16 datas. Senão nós vamos botar time em reserva.
Porque tem federação aí que não deixa botar time reserva em todo estadual. Tem até contrato. E os clubes assinam. E são os mesmos clubes, os mesmos presidentes que assinam, que depois, quando o calendário tá ruim, aí vão lá em entrevista reclamar que o calendário é um absurdo, que isso, que aquilo. Jogar pra torcida é muito fácil. Resolver o problema, vocês não querem resolver, né? Jogar pra torcida é muito fácil. Tá aí, ó, vai ter reunião no conselho da CBF. Vocês vão discutir profissionalização da arbitragem, vocês vão discutir gramado sintético, que os próprios jogadores levantaram essa discussão recentemente. Vão levar essa discussão em pauta? Não vão, né? Vocês vão discutir calendário pro ano que vem? Não vão, né? Não vão. Se vocês não pressionar as federações, a CBF, vocês fazem um espetáculo, vocês pressionar para ter menos datas, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ah, Nicolas, mas por exemplo, não dá pra diminuir as datas dos estaduais porque os times pequenos dependem desses estaduais pra sobreviver. Tudo bem. Não dá pra você acabar com os estaduais? Eu até falei de diminuir data, né? Mas acabar com os estaduais, eu entendo que realmente não dá. Mas diminui as datas. Faz um outro formato onde esses times pequenos joguem uma fase, um hexagonal ali, enfim, alguma coisa pra poder chegar e disputar esses grandes numa outra fase. Esses grandes entrar numa outra fase. Porque, cara, os calendários estaduais estão matando os clubes no geral, a temporada. São 16 datas, de janeiro a março praticamente. O campeonato vai começar agora dia 29 de março. Vai terminar dia 21 de dezembro. Nós temos Libertadores, Sul-Americana. Tem um Mundial aí no meio. O campeonato vai ficar parado por um mês com o Mundial de clubes nos Estados Unidos, né? O campeonato vai ficar parado por um mês. Então, a chance da gente ter um campeonato com muitos jogadores estourados fisicamente, um calendário com jogo em cima de jogo, sem admitir problemas de erro, de remarcação de jogo, porque você não tem nem espaço pra isso. Você não tem espaço pra isso. Se dá uma chuva, se acontece alguma coisa, se tem um problema com algum jogador de cunho pessoal, como aconteceu, por exemplo, um problema no clube, né, no Barcelona, no sábado, morreu o médico do clube dentro da concentração, o jogo não aconteceu. Se acontece aqui no Brasil, o jogo ia ter que acontecer, porque não ia ter data pra botar esse jogo. Como se um clube brasileiro for pro Mundial no final do ano, o Mundial, o Intercontinental, vai fazer o quê? Esse campeonato vai terminar quando? Quando? 1º de janeiro? É o jeito, né? Enfim, são situações que os clubes podem resolver. Ninguém faz nada pra resolver, mas eles têm o poder de resolver. Isso pra você deixar claro. Tá certo? Gostou do conteúdo? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu!